Olá, eu sou Kismaiana, sou psicóloga e atualmente eu trabalho como psicóloga clínica, utilizando a abordagem cognitiva comportamental, psicóloga também na rede municipal e eu atuo como psicóloga aí, fazendo um trabalho psicossocial. O Janeiro Branco é uma campanha de conscientização em relação à saúde mental, né? É um mês onde as pessoas param para refletir um pouquinho mais sobre alguns transtornos psicológicos, sobre o estresse do dia a dia que causam problemas como a depressão, ansiedade e outros problemas que afetam a saúde como um todo. E eu digo a saúde como um todo porque as pessoas têm o hábito de separar a saúde mental da saúde do resto do corpo, né? Mas a gente sabe muito bem que, na verdade, tudo é um conjunto, né? É como aquela velha história diz, né? Mente sã, corpo sã. Para que a gente tenha saúde em nosso corpo, a gente precisa ter também saúde mental, né? E tratar dessa saúde como um todo. E o mês de janeiro ele foi escolhido para simbolizar, né, aí o mês da saúde mental, justamente pelo simbolismo que ele carrega, porque o janeiro é um mês de muitas expectativas de mudança, onde as pessoas refletem sobre as questões de sua vida, né, da rotina passada, e começam a ver aí, a partir daí desse mês, que é o primeiro mês do ano, as necessidades de mudar o comportamento, de melhorar a saúde mental, de melhorar alguns hábitos de vida. Então, por conta desse simbolismo, foi escolhido o mês de janeiro. E a cor branca pelo fato de simbolizar um recomeço, né? Digamos que pensa-se no janeiro branco como uma folha em branco, onde as pessoas vão ali reescrever a sua história, onde vão repensar, né, redesenhar tudo aquilo que elas pensam para si, né, para melhorar a sua saúde mental. A depressão é um problema psicológico aí que pode ser causado por vários fatores, né? Alguns desses fatores são mudanças psicológicas, mudanças biológicas e algumas questões sociais também, né? Muitas pessoas que desenvolvem quadro de depressão é por conta de já terem predisposição para esse problema, né? Por ter alguém na família, como os pais, sobrinhos, tios ou outras pessoas ali da família que já têm um quadro de depressão e muitas vezes essas pessoas acabam tendo também a depressão por ter essa predisposição biológica, né? Algumas outras situações são mais ligadas a fatores sociais, como, por exemplo, rejeição na infância, né, por um familiar, mãe, pai, por ter vivenciado algumas situações de bullying, por exemplo, perda de emprego, perda de algum ente querido, ou algumas outras situações sociais mesmo que podem mexer muito com o psicológico dessa pessoa. Então, assim, para dizer exatamente o que causou a depressão num determinado indivíduo é um pouquinho difícil, porque a gente precisa fazer uma avaliação detalhada, direitinho ali, observar o que pode ter causado essa depressão. Mas o que podemos afirmar é que a depressão pode ser causada por vários fatores. Isso aí é algo que é certo. Geralmente as pessoas confundem um pouco a depressão com a ansiedade. E isso acontece porque ambos são problemas que têm alguns sintomas aí em comum, mas também tem algumas características que são bem específicas de cada um deles. A ansiedade, por exemplo, é um problema que traz vários sintomas físicos, como aceleração dos batimentos cardíacos, tremedeira, dificuldade de respirar, né? E muitas vezes
né? Ou melhor, em todas as situações de ansiedade, as pessoas têm aquela sensação constante de que estão em perigo, né? Geralmente a ansiedade é justamente causada por essa sensação das pessoas de estarem a todo momento achando que estão em perigo ou que algo ruim, algo muito ruim vai acontecer. Já a depressão, ele é um problema que traz mais sintomas emocionais, né, como a mudança de humor e de comportamento. Já a depressão, né, ela traz mais alguns sintomas emocionais, né, como a mudança de humor e de comportamento. E geralmente esse comportamento ele muda mais para um comportamento depressivo, né? As pessoas têm uma baixa no ânimo, né? Muitas vezes aquilo que a pessoa tinha muito prazer em fazer, gostava muito, ela perde o interesse, já não vê mais nenhum sentido nesse comportamento, tem um comportamento mais melancólico, mais deprimido, né? Então, esses aí são sintomas, são os sintomas mais comuns de cada um dos problemas, né? Da depressão e da ansiedade. Então, atualmente, né, principalmente com esse contexto que nós estamos vivendo de pandemia, são vários aí os transtornos que têm afetado a população, né? Os principais, os dois principais, são justamente o que eu já falei, né? A depressão e a ansiedade. É o que mais tem afetado a população, principalmente a depressão, que hoje em dia afeta mais de 300 milhões de pessoas no mundo. Mas além, né? Além desses dois problemas que já afetam de forma absurda, temos também alguns transtornos como o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC. Temos também o burnout, que é o estresse no ambiente de trabalho, que também afeta de uma forma muito grande a população, principalmente brasileira, e alguns outros transtornos que são um pouquinho mais incomuns, mas que também afetam um pouquinho aí as pessoas que, um exemplo é borderline, né? E alguns outros que não são tão comuns assim. De uma forma geral, podemos dizer que os dois que mais afetam mesmo a população é a ansiedade e a depressão, né? Assim como outros problemas que não podem ser tratados com o uso da medicação para combater alguns vírus, bactérias e outras disfunções no corpo, os transtornos psicológicos também não podem ser tratados sem o uso dessas medicações, porque esses transtornos psicológicos, eles vão desenvolver quadros, por exemplo, de depressão e ansiedade, como eu já falei. E esses problemas podem afetar o sono, o apetite, o desempenho até sexual, entre várias outras funções aí do nosso corpo. E para serem regulados, ele vai precisar do uso da medicação, né? Então, é necessário também aí, além da terapia, né, com o profissional, o uso também da medicação. Mas o que a gente tem observado, né, principalmente aqui no Brasil, que é um dos países é um dos países onde mais se consome os benzodiazepínicos, que são os usos dessas medicações para alguns transtornos psicológicos, esses medicamentos que têm aqui uma facilidade muito grande, né, de se conseguir receita e de se comprar, né, as medicações de tarja preta, acaba que esse consumo acontece de forma descontrolada, né, desequilibrada, sem responsabilidade. Então, o que é necessário é que as pessoas utilizem essas medicações de formas mais coerentes, né, de forma mais responsável, porque muitas vezes essas medicações acabam causando dependências químicas e que vão, às vezes, até piorar, né, os quadros de transtornos. Então, o que a gente precisa mesmo aí é equilibrar esse consumo. Mas, de uma forma geral, né, resumindo a pergunta, é que precisa sim utilizar, né, a depender do nível, do grau aí do problema
que estivesse falando, precisa sim do uso da medicação, mas precisa também de um profissional de psicologia para que esteja fazendo a terapia, né? E também de um profissional da psiquiatria. Vai ser através aí do trabalho multiprofissional, né? De um psicólogo, um psiquiatra e às vezes até outros profissionais que vai conseguir aí reverter um quadro de depressão ou de ansiedade ou de qualquer outro problema aí de transtorno mental. Então, um conselho que eu sempre dou para os meus pacientes é que se viva o aqui e o agora. Principalmente as pessoas que têm aí um quadro de ansiedade, né, que costumam se preocupar muito com o futuro, né? Geralmente as pessoas que têm ansiedade têm aquela sensação constante de que algo de ruim vai acontecer, de que lá na frente as coisas que ela planeja não vai sair da forma como ela está planejando, né? E isso causa aí bastante ansiedade. Então é importante que as pessoas vivam o aqui e o agora. Além de praticar aí alguns hábitos no dia a dia que também podem contribuir para a saúde mental, né? Alguns hábitos bem pequenos, como ser mais grato à vida, né? Aproveitar mais o que você tem de bom na sua vida. Criar alguns hábitos de, por exemplo, controlar a respiração, né? O controle da respiração e dos pensamentos são coisas muito importantes para a nossa saúde mental. Planejar a sua rotina onde você consiga ter uma sensação de mais proatividade, né? Quando você planeja a sua rotina e você consegue cumprir aquela rotina ali da forma que foi planejado, isso vai te contribuir aí para que você tenha mais ânimo para desenvolver algumas outras atividades e criar alguns hobbies, algumas atividades que te deem prazer, né? Atividades artísticas, atividades físicas, né? Ler bons livros, assistir bons programas de TV, séries de que você percebe que te faça se sentir bem. Todas essas são atividades que podem trazer aí mais qualidade de vida e bem-estar, né? E o principal, que é fazer terapia, né? Precisamos quebrar alguns tabus e, né, alguns preconceitos em relação à terapia, ao trabalho do psicólogo, porque algumas pessoas ainda acreditam que psicólogo é apenas para quem tem algum tipo de doença mental, né? Como algumas pessoas dizem. Na verdade, a terapia, né, a ajuda de um profissional vai te ajudar a conseguir o autoconhecimento, né? E o autoconhecimento vai te motivar a ter autocuidado. E isso vai proporcionar, com certeza, mais saúde mental para você. Espero que tenham gostado das informações e para saber mais sobre esses transtornos e outros, e também outras questões relacionadas à psicologia, podem me seguir nas redes sociais. O link vai estar na descrição do vídeo. Muito obrigado e até mais.